Graça e paz daquele que vive para todo sempre, meus irmãos. O Evangelho é vida. Eu estou aqui mais uma vez para falar a respeito do Pentecostes, o dia de Pentecostes. Nós estamos assimilando o dia de Pentecostes, a entrega da lei. Nós estamos assimilando o dia de Pentecostes, a Torre de Babel, as primícias, as colheitas. Então, nós vemos que o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, ele é muito importante para a nossa fé, porque ele trata a respeito do jubileu, o jubileu para anunciarmos. Na cruz, Cristo realizou o jubileu, inaugurou, mas agora no Pentecostes recebemos como se recebêssemos a trombeta para anunciar. E o Pentecostes tem muito a ver com as primícias, né, que são aqueles frutos que se projetavam acima dos demais e eram colhidos de maneira antecipada. Só depois, bem mais para frente, é que escolhia a colheita total. Essas primícias é uma colheita que vai ser trazida ao Senhor, que vai ser trazida boa parte ao Senhor. Então essa colheita, a primícia, fala de uma colheita também. O Pentecostes fala de uma colheita também, porque o Pentecostes, no sentido do Espírito Santo ser derramado sobre aqueles primeiros irmãos seriam usados para uma grande colheita, certo? Isso é fato, é só nós atentarmos, né, para o livro de Atos, nós veremos que a descida do Espírito Santo sobre aqueles 120 não se restringiu a ficar apenas ali entre os 120, mas através daqueles 120, muitos foram salvos, muitos. Já no dia de Pentecostes, 3.000. E muitos receberam esse Espírito, né? Esses salvos receberam o Espírito Santo, receberam esse mover do reino de Deus. Então, esses primeiros irmãos, eles são a primeira colheita do Senhor, e eles foram colhidos ali e preparados para que ele, através deles, pudesse ocorrer uma grande colheita para o Senhor. E essa colheita ela está em curso até os dias de hoje, certo? Nós somos resultado dessa grande colheita que começou lá nas primícias do dia de Pentecostes, certo? Então, nós falamos que o Senhor tem por esse princípio de levantar alguém, um primogênito, salva esse alguém, e esse alguém se torna o primogênito no aspecto da salvação, primeiro a primícia na família, no grupo social, para haver salvação, e também quando há um mover do reino, um mover de avivamento, um mover de algum assunto espiritual que vai trazer as pessoas mais realidade de Cristo, o Senhor sempre usa uma pessoa, uma família, um grupo, e através dessa primícia começa também uma grande obra se expandindo, uma grande colheita. Então Pentecostes e a colheita é muito providencial. Naquelas 49 semanas, aqueles agricultores, eles colhiam, né? Eles ficavam colhendo aqueles frutos e traziam ao Senhor, para dedicar ao Senhor os primeiros frutos. Daí o sentido de primícia ser os primeiros frutos, os primeiras que amadurecem é para o Senhor. Tudo que é primeiro é para o Senhor, certo? Então aí esse é o sentido, né, das primícias. O Senhor Jesus também ficou ali com os discípulos 40 dias, certo? Da Páscoa até o Pentecoste, nós temos 50 dias. O Senhor ficou 43 dias com esses discípulos, ministrando, preparando eles para ser essas primícias. E preparando eles como primícia para que eles pudessem realizar essa grande colheita, né? A colheita do Senhor. Então a colheita tem muito a ver com a primícia, certo? O Pentecostes tem muito a ver com a primícia e depois com a colheita. Então nós vamos ver aqui no texto, né, do dia de Pentecostes, olha só, nós não estamos estudando as festas em si, né? Então nós não estamos dando informações mais detalhadas a respeito da festa, porque não é o nosso propósito as festas, certo? Nós só falamos um pouco mais do Pentecostes, porque o Espírito Santo veio sobre o Pentecostes. Nós estamos pincelando aqui primícias,
né, que tem tudo a ver com Pentecostes, a colheita também. Mas numa outra oportunidade nós podemos então tratar desse assunto assim com mais profundidade, certo? A respeito das festas de Israel. Lembrando que nós não temos nada a ver com as festas no sentido literal, certo? Nós não guardamos essas festas, nós não guardamos esses dias. Simplesmente nós vemos Cristo e a igreja, porque o propósito de Deus sempre foi revelar Cristo e a igreja, desde Gênesis até o Apocalipse. O assunto é Cristo primeiro, depois o corpo dele, a igreja. Então nós estamos pegando essa fragmentação, nós estamos pegando esses apontamentos dessas festas judaicas, certo? Para trazer para a realidade do Novo Testamento, para a gente poder entender até com mais clareza, né, todo o assunto do Espírito Santo. Então veja que está falando aqui, ó, ao cumprir-se Atos 2:1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, olha só, nós vamos fazer essa comparação aqui, né, para que a gente possa ter um entendimento melhor e a gente possa ter realidade, né, dessa colheita. Eles eram as primícias e eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os 120 reunidos no mesmo lugar, unânimes em oração. No capítulo 1 diz que eles estavam unânimes em oração, certo? Então eles não estavam só geograficamente todos juntos, eles estavam no propósito, no Espírito todos juntos, aguardando essa descida do Espírito Santo que o Senhor havia falado, né? Lá em Lucas 24:49 diz: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então eles estavam unidos, unânimes também, não no propósito da busca do Espírito Santo. Então eles estavam como feixes, né, ali, em feixes de trigo juntos, naquele celeiro que é o cenáculo, certo? É muito importante para que o Espírito de Deus manifeste o que ele tem que fazer, existir, haver essa palavra aqui, ó, todos reunidos no mesmo lugar. Não reunidos no sentido de corporalmente, estar geograficamente num lugar, mas todos reunidos em torno do Senhor, no Senhor, não só em torno do Senhor, como se o Senhor estivesse no centro, mas o Senhor estando em cada um de nós. Isso é muito importante para que aconteça os moveres que o Senhor quer fazer nesses últimos dias, certo? Para que haja uma grande colheita de almas, para que haja uma grande colheita em nossa vida, em nosso chamamento, em nosso propósito, nós precisamos estar reunidos no mesmo lugar e com pessoas que têm a realidade de Cristo. Nós não podemos ficar convivendo com pessoas que não têm a realidade de Cristo. Quando eu digo isso, eu não estou me referindo a ter comunhão com ímpios, eu estou me referindo a nós termos comunhão com crentes que são carnais, que por serem carnais atrapalham o nosso chamamento. Nós precisamos estar próximos, o mais próximos possível, juntos, reunidos com pessoas que têm o mesmo objetivo que o Senhor Jesus tem, porque eles não estavam aqui reunidos para a própria vida deles. Se eles estivessem reunidos aqui para a própria vida deles, eles estariam orando para pescas maravilhosas, como aconteceu, né? Pescas extraordinárias, para que eles pudessem prosperar. Não, eles não estavam pensando em pescarias, eles estavam pensando no propósito do Senhor de receber o Espírito para ser testemunha. Atos 1:8. Então nós precisamos estar reunidos junto com pessoas que têm o propósito do Espírito Santo, para que a nossa vida possa ter o sentido do chamado, da vocação e do propósito do Senhor, certo? Então, eles estavam no mesmo lugar. Nós lemos aqui, certo? Eles estavam no mesmo lugar, ou seja, no cenáculo. Eles estavam ali, no mesmo lugar, aguardando a mesma coisa, com o mesmo coração, com o mesmo objetivo. Eles estavam ali obedecendo uma palavra do Senhor. Obedecendo uma palavra para que eles fossem cheios do Espírito da realidade, do Espírito da verdade, do Espírito Santo. Assim como os feixes são colocados no mesmo lugar, no celeiro. Então, meus irmãos, se nós queremos participar de um mover extraordinário, nós precisamos estar junto com irmãos que têm o propósito do Senhor, não propósitos pessoais.
que atrapalha às vezes do Espírito Santo fazer a obra no nosso meio e a gente ter manifestação do reino de Deus em nossa vida em todos os sentidos, é que muitas vezes nós andamos com pessoas que têm propósitos pessoais, estão usando o Senhor e até nós mesmos para propósitos pessoais. Pastores, igrejas que têm propósitos pessoais, não são propósitos do reino, são propósitos institucionais como igreja, propósitos de ministérios pessoais como pastores e outros homens que supostamente fazem obra de Deus. Irmãos têm interesses pessoais, eles querem usar Deus e as pessoas. Nós temos que nos livrar desse tipo de gente, desse tipo de lugar, estar reunidos em cenáculo. Que se no caso nós devemos estar reunidos com pessoas que têm o objetivo de receber o espírito da realidade do reino de Deus para que possamos cumprir nosso chamado, nossa vocação, nosso propósito. O trigo é colhido e colocado em celeiro. E crentes que são primícias para a colheita, que vão fazer a colheita, eles precisam estar reunidos em cenáculos, precisam estar reunidos como igreja juntos. Se nós formos ver esse princípio em Atos capítulo 13, quem estava ali orando? Profetas e mestres. E aí diz lá, vários homens ali, né, que estavam. Aí o Espírito disse, separa para mim Barnabé e Saulo, prova que eu tenho chamado. Não era qualquer tipo de pessoas. Não tinha ali pessoas pedindo cura. Não tinha ali pessoas pedindo prosperidade para viver o mundo. Não tinha pessoas que via Deus como um mordomo, como um garçom. Havia pessoas que queriam servir ao Senhor, obedecer ao Senhor, viver para o Senhor, estavam debaixo de uma obediência da palavra. Em Atos 2 também estavam debaixo de uma obediência da palavra. Nós precisamos estar com pessoas que estão debaixo de obediência de palavra para o reino de Deus, não para si mesmas, certo? Assim como a colheita, os feixes, aquilo que é colhido, seja a cevada, ou seja o trigo, eles estão no celeiro. Então no dia de Pentecostes diz aqui que veio o som do céu. Eles estavam reunidos, mesmo propósito, debaixo de uma palavra, obedecendo, ninguém pensando em si mesmo, nenhum interesse pessoal, nenhuma motivação egolátrica, egocêntrica. O que aconteceu? Veio o som do céu, certo? O vir o som do céu já é o anúncio que o Espírito de Deus está vindo, certo? Então aqui está escrito aqui em Atos, né? De repente veio do céu um som, né? Então veio, né? É como se ali, né, o Senhor estivesse preparando essa grande colheita, o Senhor estivesse vindo para executar essa grande colheita, assim como o agricultor, né, o ceifeiro vem para colher esses frutos antecipadamente para se tornar depois lá na frente uma grande colheita. O Espírito Santo veio como esse agricultor, veio fazendo esse barulho do céu, é o barulho, né, sobre as primícias para uma grande colheita. É o mesmo do barulho do ceifador ali, do agricultor, né, sobre as primícias para uma grande colheita. Então olha que coisa extraordinária. Nós precisamos alinhar nossa vida a esses propósitos do reino de Deus, porque daí nós faremos parte dessa grande, maravilhosa, tremenda, sublime colheita de almas, de recursos espirituais, emocionais, financeiros, psicológicos, sociais, pessoais, para fazermos coisas que não faríamos se estivéssemos em circuitos que pensam apenas em si mesmo e que querem usar o Senhor para fins próprios, interesses pessoais e egocêntricos apenas. Então veio do céu o som, era o Espírito Santo vindo sobre aquela plantação para trazer uma grande colheita, como agricultor, certo? Está vindo para colher. Então diz aí o texto de Atos que o vento veemente impetuoso, né? Um vento veemente impetuoso encheu toda a casa, um vento veemente, que era o barulho, né, da foice do Espírito, preparando aqueles discípulos para uma obra extraordinária. Veja, eles foram treinados 3 anos e meio para esse momento, para que o Senhor Jesus, que estava por fora deles, ensinando-os, agora estaria dentro deles e continuaria ensinando agora de dentro, não do lado. Eles foram preparados esses 3 anos e meio para que o Senhor Jesus
fosse recebido dentro do espírito deles. Por isso esse barulho, né? É o barulho da porta da graça se abrindo. Que lá na cruz o Senhor pegou as chaves e decidiu que seria o tempo da graça, mas agora com a descida do Espírito Santo, é o barulho dessa porta se abrindo, são homens que vão inaugurar esse tempo de graça, de salvação, tanto para judeus quanto para gentios, e por isso é necessário não Jesus do lado deles, como esteve durante os 3 anos e meio, mas Cristo dentro deles, Cristo, a realidade de Cristo não nos olhos físicos deles, mas a realidade de Cristo nos olhos internos do espírito deles, a realidade de Cristo não no corpo deles, eles tocar Jesus humanamente, mas eles ter a realidade do Senhor no espírito, porque a graça está ali se abrindo nesse dia do Pentecostes. Então diz a Bíblia que a casa se encheu onde eles estavam. A casa se encheu desse vento, desse barulho, encheu de tudo, né? Encheu do barulho, do som, do vento. A casa onde eles estavam, a casa, o cenáculo, eles estavam juntos. Olha como nós aprendemos tantas coisas aqui, de estarmos juntos na casa, certo? A casa não era a igreja, o cenáculo não era a igreja, mas quem estava dentro da casa ali era a igreja, que era o 120, e a casa encheu, ou seja, o templo humano, o cenáculo, ele encheu do que os discípulos estavam sendo cheios. Os discípulos se encheram tanto que a casa se encheu, certo? E é o Senhor, quando diz enchendo a casa, dizendo que o celeiro, né, seria cheio de feixes de trigo, não é verdade? É o Senhor trazendo essa plenitude, enchendo a casa, dizendo que no tempo da graça, aqueles que estavam ali como primícia se tornariam homens que, através desse barulho, desse preenchimento, encheriam os celeiros do tempo da graça, encheriam os celeiros do tempo do Senhor. Olha, é colheita e Pentecostes, é colheita. O Espírito Santo tem muito a ver com colheita, certo? Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Olha só, para ganhar pessoas, para a colheita, para colher. O Espírito Santo, o Pentecostes tem muito a ver com essa colheita de almas. Ser cheio do Espírito, estar obedecendo ao Senhor tem tudo a ver, está ligado, vinculado, aliado à salvação de pessoas, à colheita. Nós falamos, né, a colheita dos últimos dias. Essa foi a primícia, a primeira colheita, e ali foi uma grande colheita na igreja de Atos, quando nós lemos o livro de Atos, e agora, né, nós falamos de uma outra colheita, de uma grande colheita, da colheita do fim, a colheita dos últimos dias. Houve essa colheita, a primeira, a colheita das primícias, dos primeiros irmãos aqui, os apóstolos, e nós estamos esperando uma segunda colheita, todo mundo espera isso. Mas para que haja uma colheita desse nível, desse porte, é preciso nós seguirmos os propósitos do Senhor Jesus, não os nossos. E às vezes isso leva muito tempo para nós nos esvaziarmos, no sentido de tirarmos de nós o que nós queremos e pensamos para vivermos aquilo que o Senhor, aquilo que é do Senhor, o propósito eterno do Senhor. Então eles estavam aqui, né, a casa encheu. E aí o texto diz aqui que eles estavam assentados no versículo 2 de Atos 2. Né? Eles estavam assentados no cenáculo. E os feixos, né? É como se fosse feixes. Ou feixos assentados, né, no celeiro ali, colocados no celeiro. Aqueles discípulos agora, eles estavam assentados com Cristo. O Espírito veio como selo, como garantia desse assentar em Cristo. Esse assentar em Cristo, não para gozar de uma posição privilegiada, deles estarem numa posição de autoridade, assentados com Cristo, mas assentados como reis para executar, cumprir esse ministério testemunhal, esse ministério de colheita, de ganhar as almas, né? Então olha só, e apareceu aqui, né, nós lemos,
estou fazendo esse paralelo entre o Pentecostes e essa colheita, essa primícia que é uma primeira colheita, para uma grande colheita. Eles eram primícias que foram colhidos e através deles surgiria uma grande colheita. Assim como os judeus traziam essas primícias ao Senhor como os primeiros frutos, para que eles tivessem a bênção de Deus e tivessem o privilégio, a oportunidade, o prazer de terem uma grande colheita a ponto de encherem seus celeiros de maneira extraordinária. Então eles traziam essas primícias ao Senhor para que o Senhor desse essa graça, essa bênção deles terem uma farturosa, abundante colheita. Isso está falando aqui de nós, do dia de Pentecostes, né? Eles eram os primeiros para que eles pudessem, através deles, executar uma grande colheita, e foi isso que aconteceu. E nós, às vezes, somos usados por Deus, né? Para ser os primeiros em alguma coisa, para que através de nós tenha uma grande colheita. Então esse assentar, eles estavam assentados em oração. E nós também, meus amados, estamos assentados com Cristo em oração posicional, não para viver apenas sentados em descanso no sentido de letargia, no sentido de comodismo, mas é um descanso para colher, para a colheita. Apareceu aqui línguas de fogo. Quando nós lemos línguas de fogo, nós vamos interpretar por palavras de fogo, não é verdade? São palavras de fogo. Então era Deus nessas línguas de fogo dando propósito àqueles discípulos. É como se Deus estivesse dizendo: vocês vão falar palavras de fogo, palavras que têm poder, palavras que são irresistíveis. Então Deus estava dando sentido para aqueles discípulos. Eles falariam palavras não humanas, palavras com sentido apenas humano, com eloquência, oratória, persuasão humana. Eles falariam com palavras inspiradas, ungidas, cheias de graça, palavras carregadas de espírito e vida, palavras que estão saturadas de fogo e de poder. Então esse é o sentido de línguas de fogo. Então era Deus dando um propósito para aqueles homens ao testemunhar, que não seriam testemunhas fracas, que não seriam testemunhas de palavras duvidosas, de incertezas, de inconstâncias, mas seriam palavras que estavam misturadas com fogo, línguas de fogo. É Deus dando um propósito, né, do Espírito Santo descendo e nos fazendo testemunha. É o propósito que o ceifeiro dá aos feixes, né, as primícias, de levar ao Senhor. Então, aqueles discípulos, eles estavam ali sendo consagrados ao Senhor para uma grande obra. Assim como os agricultores pegavam as primícias e consagravam ao Senhor. E depois a grande colheita que eles colheriam para frente, eles davam desígnio a essa colheita, eles vendiam, eles armazenavam nos celeiros e depois vendiam, ou era por escambo, troca de moedas, mas eles colocavam um propósito naquela colheita. Uma parte eles plantavam de novo, outra parte eles comiam, outra parte eles vendiam para sobreviver. Eles faziam negócios, trocavam, dando propósito à colheita. E o Senhor dando essas palavras, línguas de fogo, o Senhor está dando propósito para que haja colheita, né? Palavras de fogo. E aí diz aqui o texto, né? Que todos, no versículo 4 de Atos capítulo 2, né? Todos foram cheios do Espírito Santo. Aqueles discípulos no dia de Pentecostes, eles passaram 3 anos e meio com Cristo, não foi suficiente, porque Cristo estava para o lado de fora. Era preciso que Cristo entrasse dentro deles, que Cristo passasse a morar dentro deles, que ele se tornasse um templo, que ele se tornasse uma igreja viva, cada um daqueles 120. Então, Cristo, depois de ressuscitado, fica mais 43 dias com eles e ministra ali os mandamentos do reino de Deus, pelo Espírito de Deus, e fala para eles ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos, ungidos com poder. E isso acontece no dia de Pentecostes, e no dia de Pentecostes eles são cheios do Espírito Santo. Pela primeira vez homens regenerados,
porque até então não havia homens regenerados no Antigo Testamento. Cristo foi o primeiro homem a ter o Espírito Santo dentro dele, e agora homens regenerados, homens que estavam caídos em Adão, se tornam igreja, são tirados de Adão, do corpo de Adão, são enxertados em Cristo, se tornam membros do corpo de Cristo. Cristo agora é o cabeça deles, não mais Adão. E agora eles recebem o espírito do novo cabeça, o espírito de Cristo, assim como eles tinham antes o espírito do cabeça antigo de Adão, o espírito do diabo. E agora eles são cheios desse espírito, são cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo traz a realidade de Cristo. Cristo passa a morar sobre eles. Então eles recebem, eles foram cheios, certo? E então os feixes, é como se o agricultor que ao pegar os feixes do trigo e pegar a cevada e outros grãos, os frutos, eles recebem e eles dão direção, certo? Para esses feixes, para essa colheita. Como eu disse, uma parte para alimentação da família, outra parte é para escambo, para troca, outra parte é para venda, para troca em moedas, para que eles pudessem ter como comprar roupas e outras coisas. Então, os agricultores, os donos, os fazendeiros, eles dão um desígnio aos feixes, né? Assim como o Senhor estava dando desígnio a esses discípulos, enchendo-os do Espírito Santo, deixando com que aqueles discípulos eles se tornassem alimento para as pessoas, que eles se tornassem um alimento, que eles pudessem ser instrumentalidade para a salvação, certo? Os discípulos estavam completos ali, completos, cheios, plenos do Espírito Santo. Enquanto Cristo andava com eles por 3 anos e meio, ainda que Cristo estivesse lá, né, o Verbo se fez carne, eles não eram completos, porque eles não tinham Jesus dentro deles. Mas agora, com a descida do Espírito Santo, aquele Cristo que estava para o lado de fora, esse é o sentido do Pentecoste, passou a estar para o lado de dentro. Então eles se tornaram completos no Senhor. Então eles estavam recebendo o desígnio completo de vida deles, serem testemunhas do Senhor. O Espírito de Deus é derramado sobre a igreja, é derramado sobre cada irmão, sobre cada irmã, para que esses irmãos possam estar completos em Cristo, com a realidade de Cristo, e possam com isso ser testemunhas do Senhor, testemunhar a respeito do Senhor Jesus, da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, das palavras de Cristo. É muito simples, né? É uma realidade muito grande para nós, certo? Então, eles foram cheios do Espírito Santo, eles receberam a direção do Espírito. Assim como os agricultores, os fazendeiros dão direção ao trigo e as plantações, os grãos, eles sendo cheios do Espírito Santo, o Senhor estava dando direção para eles. Eles não seriam mais pescadores agora de peixes. Se cumpriria a palavra que o Senhor disse para Pedro: pescadores de homens, certo? Então eles estavam completos para isso. Então, e eles falaram em línguas. E eles falaram em línguas, são palavras de fogo que exaltavam a Deus, que glorificavam a Deus. Então era o Senhor dando a língua para eles, a língua da unidade, a língua do corpo de Cristo, a língua do reino de Cristo. Porque hoje existe tanta confusão no Evangelho, porque o Evangelho que recebeu a língua do Espírito Santo deixou com que outras línguas entrassem no Evangelho. O Senhor que trouxe unidade, tirou Babel religioso do meio da igreja. O que aconteceu? As doutrinas de demônios, os espíritos enganadores, homens fraudulentos, os espíritos do anticristo, homens e mulheres que saíram do nosso meio, eles criaram outras vozes, e são outras vozes, outras línguas. Daí se tornou uma Babel, uma confusão, por causa da religiosidade. O Evangelho não é religião. Nós falamos isso na Torre de Babel. É a língua da unidade, é a língua para pregar o Senhor Jesus. Nós não devemos pregar outra mensagem, porque se tornará Babel. Nós não podemos pregar a mensagem de Moisés, a mensagem de Elias, a mensagem dos coaches, a mensagem dessas revelações de macumba que tem feitiçaria na sua vida, de SIC, de RG, de nomes, esses espíritos enganadores. Isso traz um transtorno para a igreja, para as pessoas, porque as pessoas não conseguem ter realidade da língua do Espírito Santo. Então o Senhor deu línguas para eles, dando o propósito de falar do Senhor Jesus, testemunhas
minhas testemunhas, Atos 1:8. Atos 1:8. Veja que o Senhor está falando, sendo claro, minhas testemunhas não são testemunhas de mais nada, não são testemunhas de mais ninguém, é testemunha do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ser discípulos do pastor fulano de tal, nós não podemos ser discípulos do pentecostalismo, do neopentecostalismo, do tradicionalismo, nós não podemos ser discípulos de Armínio, nós não podemos ser discípulos de Calvino, nós não podemos ficar misturando outras vozes ao Evangelho. O Evangelho é Cristo e esse crucificado. O Evangelho é a pessoa, a obra e o ensino do Senhor Jesus. Então é a língua que eles receberam, assim como os feixes recebem o propósito para a vida deles. Os discípulos estavam recebendo aqui esse propósito de falar uma língua só agora, que é a língua do Evangelho. Não é a língua da lei, não é a língua da lei cerimonial. Nós estamos usando, veja, o Pentecostes, a festa judaica, porque o Espírito veio. Nós estamos falando de primícias e de colheita. Nós estamos falando de coisas que aconteciam com o povo de Israel. Mas o Evangelho não é judaizante. Há igrejas que judaizaram o cristianismo. Então é um cristianismo judaico. Nós não temos nada a ver com as práticas judaicas. Nós vemos Cristo nessas festas, nos episódios do Velho Testamento, porque o Senhor deixou isso para nós, dizendo que tudo que foi escrito para nós, para nossa observação, para nós tomarmos como exemplo em Hebreus capítulo 10, certo? Então, o Espírito veio sobre eles para que eles pudessem, como primícias, ser o começo de uma grande, extraordinária, de uma maravilhosa colheita de vidas para o Senhor Jesus, de homens. Então eles receberam a palavra ali, tudo que eles tinham ouvido do Senhor por fora deles, que eles tinham ouvido da boca de um homem de carne, que era o verbo vivo, mas estava em carne. E eles ouviram com o ouvido físico tudo aquilo que eles haviam ouvido e visto e sentido, com os sentidos físicos. Agora, com a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo passou a habitar neles a realidade daquilo tudo que eles tinham ouvido com apenas ouvidos físicos, olhos físicos e fisicalidade do corpo, passou a ter realidade espiritual interna, porque agora aquele Senhor que eles viam por fora não estava mais por fora deles, agora o Senhor estava dentro deles. Então eles receberam o Logos, aquele Logos que estava dentro daquele corpo, escondido dentro daquele corpo de carne. O Verbo se fez carne, aquele Deus Todo-Poderoso que estava ali, envelopado naquele corpo de carne, aquele Logos passou a estar dentro desses discípulos, aquele Deus, aquele Cristo passou a estar dentro deles. Então eles receberam a palavra, certo? E para que eles pudessem frutificar, para que eles pudessem trazer a colheita, assim como os feixes geram outros feixes, assim como uma semente de trigo gera tanto trigo. Se ela, como disse Jesus, né? Se ela cair na terra e não morrer, ela fica só. Mas morrendo, ela produz muito fruto. Então, trigo colhido, colocado na terra, morto, produz muito fruto. Eles receberam uma palavra ali, eles receberam o Espírito, a realidade do Espírito de tal forma que ocorreu uma morte neles ali, a morte de si mesmo, a morte para os seus próprios ideais, a morte para os seus próprios planos. E eles passaram a ter a vida agora, uma vida que seria tão profunda que eles dariam frutos, uma realidade de frutos, uma colheita extraordinária ali, né, para o reino de Deus. Então ali a porta da graça estava se abrindo, né? Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Glória a Deus por isso. Atos 2:6. Então veja que a porta da graça se abriu. O que Cristo tinha feito, que estava só em Cristo, naquela cruz, agora
passou a esses discípulos como primícias, e essa multidão vem, e essa multidão vai ser a colheita. Então a porta se abriu para a multidão, e depois a porta se abriu para Samaria, em Atos capítulo 8, e depois a porta se abriu para os gentios em Atos capítulo 10 e capítulo 13 com Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Ou seja, a porta se abriu aqui no dia de Pentecostes. Então Pentecostes também é colheita, é porta da graça se abrindo através das primícias para uma grande colheita de almas. Então olha só, a porta se abriu para o mundo. Primeiro para os gentios, primeiro para os judeus, ali que os discípulos, 120 judeus, aqueles homens que vieram aqui, essa grande multidão, maioria de judeus, e judeus prosélitos, judeus convertidos, e depois gentios na casa de Cornélio, e depois gentios através do ministério tão profundo e poderoso do apóstolo Paulo e os seus cooperadores, os seus discípulos. Então, aquelas pessoas, elas ficaram assombradas. Aqui no versículo 6 diz, né, que afliu a multidão, que essa multidão ficou possuída de perplexidade. Cadê? Deixa eu ler a palavra aqui, capítulo 6. Perplexidade, que seria assombro, né? Então, eles já estavam assombrados, porque eles seriam capturados, eles seriam colhidos, porque feixe produz feixe, não é verdade? Trigo produz trigo, fruto vai dar semente, os frutos dão sementes, e essas sementes produzem novos frutos. E esses discípulos agora, eles receberam essa morte para si mesmo, receberam esse poder de vida e de ressurreição, porque Cristo disse em João capítulo 11, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Agora esse Espírito Santo entra dentro deles, eles recebem o Senhor Jesus, dentro deles a ressurreição e a vida. Então eles tinham a vida e a ressurreição, vida para eles, ressurreição para ressuscitar os mortos fora de Cristo, os mortos em Adão, os mortos pelo pecado original. Então eles agora vão dar frutos, depois de 3 anos e meio, eles recebem o Espírito Santo e eles recebem o poder de frutificar, testemunhas. E nós, ao recebermos o Espírito Santo, nós recebemos o poder de frutificar, nós vamos dar frutos. Através de nós, a nossa família será colhida para o Senhor. Através de nós, amigos nossos serão colhidos para o Senhor. Através de nós, vizinhos, parentes nossos serão colhidos para o Senhor. Através de nós, pessoas que estão convivendo conosco, nosso local de trabalho, na nossa escola onde estudamos, na faculdade onde cursamos, serão alcançados pelo Senhor, porque o Espírito que está em nós é um Espírito que testemunha Jesus. Ou seja, assim como trigo gera trigo, cevada gera cevada, nós, os filhos de Deus, geramos filhos de Deus. Assim como Cristo, que era unigênito, era o único, se tornou primogênito, e através de Cristo muitos irmãos vêm à glória. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Cristo é o primeiro de muitos irmãos. Esses irmãos que são gerados à imagem de Cristo, nós também, através de nós geramos muitos irmãos, muitos filhos de Deus, porque filho de Deus gera filho de Deus. Então, olha a conexão do Pentecoste com essa colheita das primícias, e depois a colheita lá na frente, porque primeiro trazia-se as primícias nessas 7 semanas, nesses 49 dias, né, da Páscoa ao Pentecostes, e depois lá na frente acontecia a colheita mesmo. Então vinha as primícias para que Deus abençoasse e fosse uma colheita extraordinária, e o Senhor quer derramar o Espírito sobre nós como primícias, para que através de nós, como primícias do Senhor, possa ocorrer uma colheita extraordinária de almas. Muitos de nós ainda não estamos dentro do nosso chamado. O chamado nosso é Cristo. Nós estamos vivendo o mundo e não estamos vivendo Cristo. Nosso chamado é Cristo. Nós estamos vivendo o mundo, a religião,
essa base de troca, não entendemos a Cristo, vivemos nessas igrejas de revelação, nessas igrejas de campanha, nessas igrejas que tem que dar um envelope para ser abençoado, e nós estamos envolvidos com isso. Nós devemos nos envolver com Cristo. E muitos de nós estamos vivendo nosso chamado, estamos vivendo o nosso ego, nossa própria vida, os nossos próprios objetivos, nossos próprios sonhos, nossas próprias metas, realizações, conquistas, nosso status pessoal, o que falam de nós, o que não falam de nós, e estamos vivendo para nós mesmos e não estamos vivendo nosso chamado, que é Cristo. Se não vivemos nosso chamado, nós não conseguimos viver nossa vocação. Nossa vocação é um alistamento na obra de Deus. Vejam, eles estavam já vivendo o chamado deles, que é Cristo. Agora, o dia de Pentecostes, eles estavam sendo vocacionados para a tarefa, para o testemunho. Então, primeiro nós temos que viver o nosso chamado, que é Cristo, para depois o Senhor nos separar para a nossa vocação, para esse alistar-se, esse alistamento numa tarefa. Veja que cada um desses 120, ao receber o Espírito Santo, receberam tarefas diferentes para serem executadas, mas todas através do Espírito, do chamamento do Espírito, da vocação do Espírito. Muitos de nós não estamos fazendo nada para o Senhor Jesus, porque nós também não estamos vivendo Cristo. Não tem como fazer nada certo para Cristo se não vivermos o chamado que é Cristo. E, infelizmente, muitos de nós estamos vivendo os nossos próprios propósitos, os nossos planejamentos pessoais, os nossos planos mirabolantes da nossa cabeça bem lúcida, bem esclarecida. Às vezes nós nos sentimos tão inteligentes e formulamos e planejamos tantos propósitos. Eu vejo nas viradas de anos as pessoas fazendo propósitos pessoais e próprios, planos. Infelizmente não vivemos os planos de Deus, porque não estamos vivendo o Cristo, que é o chamado, a vocação, que é o alistar-se para algum trabalho em Cristo. Então não há planos, não há propósitos, não há ideias do Senhor na nossa vida, porque nós decidimos viver nossas próprias ideias. E tudo isso, meus irmãos, passa pelo princípio de não entender Cristo e o propósito de Cristo. E tudo isso passa pelo princípio, pelo entendimento de não compreender, assimilar o nosso chamado, que é Jesus. E por isso sermos vazios do Espírito Santo. Nós vamos só saber se somos cheios do Espírito Santo ou não se a nossa vida de testemunho é fracassada. Nós somos fracos do Espírito Santo, vazios do Espírito de Deus. Mas se a nossa vida de testemunho tem êxito, e quando eu digo êxito, eu não quero dizer centenas de almas salvas, mas se nós testemunhamos, é porque nós estamos entrando já dentro dos objetivos, dos planos, das planificações do Espírito para a nossa vida, dos propósitos do Espírito para a nossa vida. Então, que você possa alinhar sua vida com Cristo, para que Cristo possa te levar a essa experiência do Pentecostes. Não que vai se repetir um Pentecostes. Tem gente que está esperando a repetição, a réplica de um Pentecostes nos moldes desses discípulos. Nunca mais vai acontecer, porque foi a descida do Espírito Santo para a terra desde Gênesis 6:3. Então foi a descida do Espírito. Hoje o Espírito já desceu, o Espírito já está. Mas nós precisamos ter um Pentecostes, uma pessoalidade com o Senhor, uma individualidade de uma experiência de sermos cheios do Espírito Santo. E somos cheios do Espírito Santo quando temos realidade do que Cristo é, do que Cristo fez, do que Cristo falou. Nós vemos muitos movimentos aí, gente pulando, berrando, gritando, correndo, fazendo aviãozinho. E nada disso é o Espírito Santo, porque nenhuma dessas pessoas tem realidade do Espírito Santo. Porque se elas tivessem realidade do Senhor Jesus e da obra do Espírito Santo, elas não estariam pulando, elas estariam pregando o Evangelho e salvando vidas no bairro, na escola, no trabalho, na família. Elas estariam preocupadas com o testemunho. Meus amados irmãos, essa é a palavra do Pentecostes e da colheita. Nós vamos continuar falando do Pentecostes. O Evangelho é vida, meus irmãos.